7 minutos com o Mestrão. Olá, eu sou o professor Minotti. Vamos juntos no Devocional Conexão com Jesus, um dia de cada vez. Não se esqueça, Romanos capítulo 12, versículo 12, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Esse é o lema do ano de 2026, no nosso humilde Devocional Conexão com Jesus. Aquele abraço para o Wagner Henrique Alexandre Madureira. Obrigado, meu amigo. Obrigado sempre por compartilhar essa missão maravilhosa, por estar conosco aí na batalha, um dia de cada vez. Hoje, nesse dia 22, nós vamos fazer uma reflexão no livro de Jó, uma reflexão maravilhosa, muito profunda, e vai ao encontro do que eu falei agora aqui no começo. A minha gratidão ao meu irmão na fé, o Wagner Henrique Alexandre e o Madureira. E vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Vamos lá, dia 22 de janeiro, Jó capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. É por isso que me retrato e arrependo-me no pó. Repetindo, Jó 42, 5, meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. É por isso que me retrato e arrependo-me no pó. Algumas Bíblias na tradução, no pó e na cinza. Assim respondeu Jó ao Senhor. Devidamente contextualizado, essa passagem pode oferecer um ponto de inflexão para aqueles e aquelas que se afundam em um niilismo de crenças e que se afastam dos valores sagrados. Niilismo, para quem não conhece, é uma corrente filosófica que questiona o sentido da vida, da moralidade, enfim, questiona os preceitos milenares, os ensinamentos de Cristo e tudo mais. Quem quiser saber mais, faz uma pesquisa aí. Isso está na moda, abre aspas, hoje. É comum. Não é normal, mas é comum nos dias atuais. E esse niilismo faz com que as pessoas se afastem aos valores sagrados, porque julgam a fé e a religião, dizendo que são coisas ultrapassadas e que servem apenas para suprir as necessidades das pessoas pouco esclarecidas. Bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Essa é outra passagem, do livro de Jó maravilhosa. Enfim, não há nada que o Senhor Deus não possa fazer. Ele está acima de tudo, de todos, é o nosso Criador, é o Deus Todo-Poderoso da tribo de Judá. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, o Rei do Universo. E nós vamos complementar aqui a passagem de hoje, falando dos amigos de Jó. Jó, que começou a passar pelas tribulações, após o maligno ter a autorização de Deus, e quando Jó estava na tribulação máxima, veio um de seus amigos, o primeiro, de nome Elifaz, fez o seu primeiro discurso. Tanto Elifaz, quanto Bildade, quanto Sofar foram até Jó para consolá-lo em suas perdas, Já tinha perdido filhos, já tinha perdido bens, já estava doente, e mesmo assim ainda agradecia ao Senhor, em tudo dava graças. E no primeiro discurso de Elifaz, aqui no capítulo 5, nós vamos passar por alguns versículos que Elifaz, o amigo de Jó, disse para consolá-lo. Capítulo 5, versículos de 6 a 11. Pois o mal não sai do pó, e o sofrimento não brota da terra. É o homem quem causa o sofrimento com as faíscas que voam no ar. Por isso eu rogarei a Deus, apresentarei minha súplica ao Senhor.
Ele faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas incalculáveis. Espalha a chuva sobre a terra e derrama as águas sobre os campos. Exalta os humildes e dá nova alegria aos que estão de luto. Veja como ele faz, disse, palavras maravilhosas para consolar Jó. No versículo 17, ainda no capítulo 5, bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, não desprezes a lição do Todo-Poderoso. No versículo 19, 6 vezes te salvará da angústia e na 7ª o mal não te atingirá. E no versículo 24 do capítulo 5 de Jó, dentro da tua tenda conhecerás a paz, visitará tuas terras, onde nada faltará. Olha que maravilha essa passagem aqui de Jó, onde o amigo dele, veio consolá-lo. Assim como Madureira me consolou nos meus momentos de aflição, assim como Madureira levantou da cadeira dele enquanto trabalhávamos lá no escritório e me viu na angústia, no choro do problema que eu estava passando, ele se levantou, veio até mim, pediu para que eu levantasse e me deu um abraço. Me deu um abraço fraterno de irmão e falou ao meu ouvido: não tema que tudo coopera para o bem, entregue ao Senhor as tuas aflições, Paulinho. Eu lembro como se fosse hoje. Entregue ao Senhor as suas aflições. Ele disse o que está na capa: persevere na oração, seja paciente na tribulação. Ele disse aqui, ele trouxe a palavra sagrada e ele arrematou falando: não é na força dos teus braços, meu irmão, não está no seu controle o que está acontecendo. Você precisa se dobrar ao mestrão, pedir ajuda a ele, porque para ele tudo é possível. Por mais que você não acredite agora, porque está sofrendo. E eu relutei ainda um pouco, mas depois, graças a Deus, me abriram os ouvidos, meus olhos foram abertos para a palavra, e eu entendi o que ele disse, e hoje estamos compartilhando juntos o devocional. E para terminar, nós temos aqui, Jó, que lá no início, na terra de Uz, era um homem chamado de íntegro, reto e que temia a Deus e fugia do mal. Ele tinha 7 filhos e filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos, diz aqui no capítulo 1 de Jó. Ele perdeu tudo, mas ao final o Senhor abençoou. Aqui no capítulo 42, no versículo 12, diz assim: o Senhor abençoou os últimos tempos de Jó mais do que os primeiros. Teve Jó 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Deus dobrou tudo que Jó possuía. Teve também 7 filhos e 3 filhas, ou seja, a esposa de Jó não foi atingida. Poucos falam sobre isso. Agora Jó perdeu tudo, por que não foi tocado a esposa dele? Porque Deus ordenou ao maligno: não tire a vida de Jó. E como Jó era um com sua esposa, ela não foi tocada. Daí vieram novos filhos, restituíram-se os filhos. E depois disso Jó viveu, no versículo 16 e 17, depois disso Jó viveu ainda 140 anos, conheceu até a 4ª geração dos seus filhos e filhas. Depois, velho, cheios de dias, Jó morreu. É isso. Esticamos um pouquinho mais a reflexão, é porque são muitas palavras maravilhosas, passagens marcantes e uma gratidão enorme dentro desse coração para o Madureira. Wagner Henrique Alexandre, obrigado, meu irmão, que Deus abençoe você, toda a sua família. Eu não tenho palavras para te agradecer. E vamos juntos combatendo o bom combate, firmes e fortes, um dia de cada vez. Seguimos fulminantes.